Uma oficial de justiça, a mando do ministro Alexandre de Moraes, intimou ao ex-presidente Jair Bolsonaro em uma UTI hospitalar, ao longo desta sua recente internação por doença grave. Respeitadas as polarizações e opiniões políticas, sobrou a questão bastante discutida. A oficial de justiça poderia agir desta forma? Ou deveria respeitar a condição de saúde de Bolsonaro e não realizar a intimação? Uma oficial de justiça intimou ao ex-presidente Jair Bolsonaro dentro da UTI de um hospital onde Bolsonaro se recuperava de mais uma intervenção cirúrgica. Isso gerou uma série de indagações entre o público em geral e dentro do mundo dos juristas. A oficial de justiça poderia ter intimado ao ex-presidente da República acamado, submetido a cuidados médicos de terapia intensiva, ou não poderia? Essas dúvidas foram alvo de intensa discussão, não somente por envolver como protagonista a um ex-presidente da República, como também pelo fato de que a ordem de intimação a Jair Bolsonaro proveio do Supremo Tribunal Federal, já alvo há algum tempo de inúmeros questionamentos por parte da imprensa e por parte do mundo jurídico acadêmico. Há atos dentro do processo que são de cientificação, de comunicação processual. Esses atos são determinados pelos magistrados instrutores, pelos juízes de direito, dentro das respectivas ações. Essas comunicações processuais são intimações, citações e notificações. Qual que é a diferença entre esses três institutos? A intimação é para determinar que alguém realize alguma coisa. A citação é para chamar um réu ao processo, avisá-lo que está sendo acusado e lhe dar ensejo ao direito de defesa. E a notificação é para prevenção de direitos. Esses são atos de cientificação processual. São comunicações processuais, que atualmente, dada a tecnologia moderna, a lei permite que se deem, na maioria das vezes, também pela via eletrônica. Mas nada impede que se determine intimação, citação, notificação pessoal através de oficial de justiça. E há alguns atos que ainda necessitam desta pessoalidade. Há algumas comunicações processuais que precisam ser realizadas por força de lei, pessoalmente através de oficial de justiça. A intimação que precisava ser feita a Jair Bolsonaro era uma intimação pessoal. E o oficial de justiça, neste caso, cumpria ordens do magistrado que proferiu a decisão que determinou a sua intimação. Esse oficial de justiça, ele é dotado de alguma autonomia na realização de suas atribuições, de suas funções públicas. Esta autonomia se chama discricionariedade. Ele não precisa cumprir a ordem judicial como um autômato, como um robô, cara crachá. Não. Mas ele também não pode, enquanto servidor público, ele não pode extrapolar aos poderes que aquela determinação judicial, que aquela decisão judicial lhe outorgou para o cumprimento do ato. Qual que é a solução empregada pelo oficial de justiça, pelos oficiais de justiça,
nesses casos? Ele deve certificar o que está acontecendo, alguma novidade, algum obstáculo repentino, abrupto, que tenha surgido ao longo do cumprimento da ordem judicial e que ele não consiga superar sem consultar o magistrado que determinou a diligência processual. Por isso, o oficial de justiça é dotado de fé pública. O que ele certifica é tido como verdadeiro pelo direito. Quando ele consiga transpor a este obstáculo, através da sua discricionariedade, ele deverá fazê-lo, realizando o ato alvo da determinação judicial. No caso de Jair Bolsonaro, a oficial de justiça cumpria uma determinação de intimação e se deparou com ele acamado, enfermo, sob cuidados médicos e com a sua saúde, em tese, precária. A oficial poderia perfeitamente ter certificado isso e aguardado nova deliberação do ministro do STF que determinou essa intimação. Ou, se entendesse que essa dificuldade poderia ser transposta, que essa dificuldade poderia ser suplantada, ela poderia ainda assim realizar o ato judicial intimatório, como acabou realizando. Esse é o alvo da crítica, a realização da intimação de uma pessoa enferma dentro de uma UTI de hospital submetida a cuidados médicos intensivos e com a saúde precária. Apesar da determinação judicial, apesar da discricionariedade do oficial de justiça, ainda assim, muitos veem essa diligência, essa eficiência estatal na intimação como uma ação que extrapola as atribuições do oficial e suplanta o poder-dever do Poder Judiciário na realização do ato. Qual que é a solução aí? O termo ordem médica não existe à toa. O paciente internado, ele está submetido à ordem médica. Ali quem manda é o médico, sobretudo em uma UTI de hospital. Se os responsáveis pela saúde do paciente dentro do ambiente hospitalar entendem que ele tem condições de saúde de ser intimado, eles devem autorizar o ato do oficial de justiça. Se eles entendem que a pessoa a ser intimada, o paciente, não tem condições de saúde para receber a cientificação processual, eles devem desautorizar a diligência de intimação, desautorizar a presença do servidor público no local. E este servidor público deve respeitar a deliberação médica. Mesmo porque um paciente na UTI de um hospital, submetido a cuidados médicos intensivos, pode não estar em seu juízo perfeito, pode estar submetido à medicação pesada que altere o seu discernimento e não lhe permita entender o conteúdo da intimação que lhe é feita. Por isso, nesses casos, conforme o bom direito, o médico que cuida do paciente deve ser sempre ouvido na realização de uma diligência processual envolvendo este paciente. Isso vale para o ex-presidente Jair Bolsonaro, para o ex-presidente Fernando Collor de Mello, para o atual presidente Lula ou para quem quer que seja. Ali, quem manda é a ordem médica.